Olá a todos. O debate com relação ao efeito econômico, o impacto econômico que o coronavírus pode gerar nas economias mundiais e automaticamente na economia brasileira e regional, tem sido a tônica dos últimos dias. Observa-se que, principalmente no último mês, nós tivemos o mercado financeiro reagindo de forma muito negativa, no sentido de que a Bolsa de Valores, que capta exatamente o efeito das negociações, das ações das empresas brasileiras, apresentou queda significativa dia após dia, isso ocasionado basicamente por um temor, e agora mais efetivamente pela visualização de que algumas empresas iriam parar, iriam diminuir a sua produção e automaticamente empresas com uma menor produção ou basicamente paradas geram menos renda, geram menos lucros para os acionistas. E isso então tem feito com que muitas ações das principais, se não de todas as empresas brasileiras, apresentassem quedas nos seus preços, nos seus valores, exatamente pressionada por dois fatores, pela questão do coronavírus principalmente, mas ainda nós tivemos um agravante que foi a guerra de preços, principalmente do petróleo, entre a OPEP e a Rússia, que derrubou o preço do petróleo em algo em torno de 20-25%. Então tudo isso deixou um temor bem grande no empresariado brasileiro e no empresariado mundial, a ponto de muitas empresas terem o seu valor de mercado reduzido significativamente. E quando a gente olha para o lado real da economia, e especificamente o lado mais regional, nós percebemos que o efeito das paralisações, o efeito da proteção que está se criando por trás da pandemia, isso tem gerado resultados no comércio e resultados negativos, a ponto de várias empresas estarem reduzindo o seu contingente de funcionários, porque espera-se algumas semanas, né? O decreto prevê algo em torno de 20, 30 dias de paralisação, então o empresário percebe que não há capacidade de ficar bancando esse funcionário e automaticamente tem reduzido o número de pessoas trabalhando nessas empresas. Então isso tem gerado um menor volume de produção, um menor volume de renda, de faturamento, e automaticamente muitos empresários começam a ter prejuízos. E uma das primeiras alternativas que o empresário acaba utilizando é gerar a demissão do funcionário e, em algumas situações, fechar as portas exatamente porque não consegue dar conta daquelas demandas que o sistema trabalhista brasileiro exige. Então, isso tem feito com que muitas empresas, muitos restaurantes, muitas indústrias que por questão do coronavírus basicamente fecharam suas portas, não vão produzir. A partir do momento que não vão produzir, diminui a renda. A renda vai diminuir a quantidade de dinheiro que vai estar em circulação na região. Então, muitas empresas que talvez diretamente não foram afetadas ou não estão sendo tão afetadas pelo coronavírus, mas indiretamente, daqui a algum período, a renda das pessoas diminui e elas começam também a diminuir o consumo e aí o efeito começa a aparecer. Além disso, para o setor público, né, com uma menor renda, com uma menor produção, gera-se menor faturamento das empresas e automaticamente a arrecadação que os municípios, que o Estado, que o país teria, diminui. Então, o menor volume de arrecadação também vai fazer com que as receitas públicas diminuam e automaticamente, se os gastos públicos não forem reduzidos no mesmo percentual, o déficit público acaba aumentando significativamente. Então percebam que o efeito coronavírus na economia está realmente deixando muitas dúvidas no empresário, exatamente para encontrar um meio termo entre a questão da vida, de salvar vidas,
e a questão de manter o emprego, de manter a renda, de manter a economia funcionando. Então, esse debate ele é extremamente importante porque é difícil você se posicionar se o lado A está correto, se o lado B está correto, porque você não consegue mensurar quanto vale uma vida, né? E a vida, hoje, basicamente está associado a um possível colapso do Sistema Único de Saúde. Porque o coronavírus, segundo os especialistas, ele é menos letal que outras doenças. Por outro lado, ele acaba gerando um número maior de infectados que utilizariam o Sistema Único de Saúde, que não tem capacidade por falta de investimentos ao longo dos anos. Então, como não tem capacidade para atender toda a população, em algum momento o sistema pode não dar conta e algumas pessoas vão ter que escolher entre repassar um aparelho para manter a vida de uma pessoa ou de outra. Então, essa é a grande discussão. Você preserva a vida ou você preserva o sistema econômico, a economia de uma região, de um estado e de um país. Então, é importante que esse debate seja feito com a maior calma possível para que nós possamos equilibrar, para que nós possamos encontrar um meio termo e mantermos as empresas produzindo dentro da sua capacidade, mantermos as pessoas vivas ou termos o maior número de pessoas infectadas que não seja letal, e para isso nós vamos precisar muito do poder público nesse caso. Por mais que esse seja um momento onde o poder público, seja estadual, municipal ou a União, não tenha tanta capacidade financeira para conseguir usar e financiar toda a questão voltada à crise, as empresas e o governo eles vão ter que dar um apoio significativo para que essas empresas possam buscar a manutenção delas no mercado, por meio de isenção de impostos, de redução de impostos, de postergação do pagamento de impostos. Isso é uma das alternativas. Além disso, apresentar linhas de crédito que sejam bem interessantes e viáveis para os empresários. Isso tudo são algumas das estratégias que podem influenciar nesse momento para não deixar o efeito do coronavírus destruir de forma tão significativa a economia brasileira, que já vinha nos últimos 10 anos, na última década, sofrendo exatamente por questões ligadas à questão política envolvida no processo todo. Então é importante que esse debate seja feito sempre ponderando vidas e economia. Precisamos encontrar um equilíbrio para que todos possam sair ganhando, ou pelo menos que os prejuízos não sejam tão grandes como estamos prevendo nas análises que estão sendo feitas. Ok? Então, era isso que eu gostaria de comentar com vocês. Fiquem bem!